Alô, meu querido, fala minha querida! Ainda estamos localizados dentro da parte de energias físicas e eu vou trabalhar com você agora as energias, na verdade, as lesões promovidas por energia térmica, tudo bem? Então nós vamos trabalhar com a questão de temperatura. Nós já comentamos um pouquinho a respeito das energias físicas, que elas são divididas em 5 tipos: eletricidade, temperatura, luz, radiação e som. Agora nós vamos para a segunda modalidade, que vem a ser a parte de lesões promovidas pela temperatura. E nada melhor do que começar o tópico propriamente dito, classificando o que vem a ser temperatura. Doutor, temperatura nada mais vai lá para suas aulas de física novamente. Perceba que em medicina a gente precisa de muitas áreas para trabalhar o conteúdo bem esmiuçado. E isso de fato é importante para você, tá? Então vamos lá. A temperatura nada mais é do que um conceito, tem o conceito de um grau de agitação molecular. Tanto é que existem muitos tipos de técnicas químicas e físicas que se detecta tipos de moléculas de acordo com o grau de agitação. Vou te dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, o CO2. O CO2 é uma molécula que você encontra dessa forma assim, ó, inclusive simétrica. Belezinha? E aí quando você pega o CO2 para analisar, ele vai ser uma moléculazinha que ele vai aparecer assim, né? Como se fosse ligado a duas extrações, só que isso aqui fica se movimentando toda hora para lá e para cá. Então esse grau de agitação molecular, digamos assim, ó, esse grau de agitação molecular é chamado de temperatura. Então isso é temperatura, é o grau de agitação molecular. Pedro, calor e temperatura tem alguma coisa a ver na prática? Doutor, claro que tem, mas na verdade os conceitos são muito diferentes. Até porque de temperatura eu vou dividir a temperatura em lesões provocadas pelo frio e lesões provocadas pelo calor. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com o conceito de temperatura, trata-se do grau de agitação molecular. Lembrando que nós homens, nós somos animais chamados de homeotérmicos. E isso é importante para a medicina legal. Por quê? A temperatura corporal humana, ela gira em torno de 36,5 graus Celsius. Tudo bem? Acima disso é indicado que o indivíduo está em nível febril e abaixo disso, esse indivíduo ele está com uma hipotermia, que nós vamos depois classificar o que vem a ser na prática para você aqui, tá? Então nós somos animais homeotérmicos, diferente, por exemplo, dos anfíbios e dos répteis, que são chamados de animais pecilotérmicos. Tudo bem? São diferentes. Ele significa que a temperatura corporal desses animais varia, diferente do que acontece com o homem, que se mantém estável aí a temperatura. Doutor, só por curiosidade, eu te pergunto, vou perguntar aqui até para o nosso câmera. Como é que se afere a temperatura de um morto? Ah, meu amigo, é com o dedo? Não, meu amigo. Se enfia um termômetro lá, beleza? Certamente você deve ter visto já em animais como que é feita a aferição de temperatura, tá? E detalhe, a temperatura se afere, não se mede, não dá para medir. Então você pega um termômetro mais ou menos assim, né? Dependendo do tipo de situação, e você vai aferir a temperatura do peão. Belezinha? Então basicamente funciona dessa forma. Uma das formas de lesões provocadas que nós sabemos é feita por meio do frio. Então o frio pode causar lesão, Pedro? Sim, mas qual seria a fisiologia? Qual seria o mecanismo de ação do frio sobre os órgãos, gerando a tal da lesão? Olha que interessante, doutor, o frio, a depender do nível e da intensidade, ele reduz as funções circulatórias e também reduz a função cerebral. Pedro, como assim? Vamos lá. Como que o frio reduz a função circulatória? Porra, ele reduz a função circulatória porque ele promove uma vasoconstrição. Havendo vasoconstrição periférica, pode perceber que no frio as pessoas não ficam mais esbranquiçadas? Não é porque ela toma menos sol, filho. É porque a pele tem uma tendência dos capilares da pele se contraírem para acumular o sangue em regiões mais quentes do corpo, em regiões mais isoladas termicamente, como a região mais central. Percebeu? Então, nesse caso, a redução de função circulatória associada à redução da atividade de nível de impulso elétrico, você sabe que o frio ele não tendencia a boas movimentações elétricas a nível de sistema nervoso central, isso provoca lesão, ok? Em alguns casos, até mesmo lesão irreversível. O frio, doutor, portanto, ele pode atuar de duas formas hoje no corpo humano.
que pode ser de forma difusa ou pode ser localizada. Se o frio for difuso, o que é um frio difuso, Pedro? Meu amigo, um frio difuso nada mais é do que um frio que abarca toda a superfície corporal, como, por exemplo, uma piscina. Se a pessoa está mergulhada sobre uma água bastante fria, nesta situação ele morre de hipotermia, pega toda a superfície corpórea, percebeu? Então hipotermia tem a ver com frio difuso, não é um frio localizado em determinado local. Quando este frio ele for um frio localizado em determinado local, nós daremos o nome de geladura. Existe a queimadura e existe a geladura. A geladura é promovido pelo frio, enquanto a queimadura pelo calor. Tudo bem? Então, de novo, frio difuso trata-se da hipotermia. Tranquilão para a gente trabalhar a respeito disso, pega toda a superfície corpórea. Agora avança comigo, que eu vou trabalhar com frio localizado. Como é que funciona, doutor? O frio localizado, como eu já havia dito, ele também é chamado de geladura. E esta geladura, de acordo com a classificação mais moderna da medicina legal e mais utilizada pelas bancas, eu estou citando a classificação trazida aí pelo livro do Genival Veloso França, junto com Luciana Hoffmann, tudo bem? Essa classificação leva em conta 4 graus de geladura. Muito parecido, inclusive, com os de queimadura. E isso aqui, porra, como que isso aqui é importante para você na prova. Vamos lá? Vamos devagar? Então, frio difuso é a hipotermia, o frio localizado é a geladura. E esta geladura pode ser de 1º grau, 2º, 3º ou 4º grau. A geladura de 1º grau, ela gera rubefação, inchaço ou edema e a chamada pele anserina. Pedro, como assim que eu não entendi? Rubefação. Rubefação nada mais é do que uma vermelhidão promovida pela migração de sangue para a região ou pela vasodilatação. Aí você vai me dizer, mas o frio localizado ele pode gerar vasodilatação? Doutor, ele pode, como uma resposta fisiológica ao frio concentrado. Tudo bem? Tentando esquentar mais aquela região. Então, rubefação, a pele vai ficar vermelha, fica segurando o gelo muito tempo para você ver. Sua mão fica vermelha, então ela fica rubefeita, ok? Ela pode ficar inchada, justamente por conta dessa migração de líquido para a região. E a pele anserina. Pedro, o que é pele anserina? Bicho, você já deve ter visto, não sei se você já viu alguma vez, saco. Já viu um saco, filho? Já viu? Pois é, aquela pele não é toda enrugada? Pois é, sabe aquela pelinha? Você sabe que o saco você tem que coçar assim, né? Você tem que fazer o raspinho assim na hora de coçar. Isso é muito interessante na hora que a gente tá ali na hora, né? Beleza. O câmera agora tá me olhando esquisitamente, mas tudo bem. Pele anserina é aquela mão de velho, doutor, fica enrugado. Sabe quando você fica muito tempo na piscina? Fica todo enrugado. Então, nesse caso, isso é a chamada pele anserina. É uma tendência à geladura de 1º grau. Em 2º grau, há que se falar em destruição da primeira camada da pele, que vem a ser a epiderme. Doutor, destruição de epiderme com formação de bolhas ou flictenas. A banca ela pode usar esse termo. Ela pode usar bolha ou ela pode usar flictena. Ok? Pedro, o que é flictena? É um nome feio para bolha, beleza? Então, fez bolha, você saiba muito bem. Estamos diante de geladura de 2º grau. Tudo bem? Belezinha? Então, falamos da geladura de 2º grau. 3º grau. Quando eu trabalho com a geladura de 3º grau, estamos diante de necroses, mortes teciduais localizadas com muitas ulcerações. Acontece em regiões mais frias, claro, por um motivo bastante óbvio, e também em acidentes. Por exemplo, alguma caída de gelo, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Então, a de 3º grau gera necrose e lesões permanentes, como as ulcerações. E, por fim, a de 4º grau, que são as chamadas trincheiras. Doutor, nas trincheiras, há que se falar em perda permanente de membros. Perda de membro ou até mesmo da função. Ok? O sangue pode congelar dentro do membro e isto faz os cristais rompem todo o tecido e a pele literalmente morre. Então imagina, congelou aquela situação, gerando uma situação de cristal, você sabe muito bem que a água ela tende a se cristalizar, então a água dos tecidos acontece a mesma coisa, isso rompe célula, rompe membrana, o tecido vai para o saco, literalmente necrosa tudo, tudo bem? Então, isto vem a ser os graus em se tratando de geladura. Agora, deixa eu falar um pouquinho a respeito do calor. E para começarmos a falar a respeito do calor, já falamos, portanto, das lesões provocadas pelo frio.
Vamos falar agora das lesões provocadas pelo calor. Dentro das lesões provocadas pelo calor, eu tenho que conceituar primeiro o calor de temperatura. Eu tenho que diferenciar temperatura de calor para você. Doutor, temperatura nada mais é do que o grau de agitação molecular, enquanto calor é a energia em trânsito, doutor. Não existe contenção de calor. Muita gente fala assim, nossa, eu tô com tanto calor. Não, não tá, porque calor é o trânsito da energia. É quando ela está se movimentando de um local para outro. Se o corpo está ganhando temperatura, a temperatura está aumentando, ele está em situação de aumento da temperatura, recebendo calor, ou ele está perdendo calor. Calor não pode ser contido. Tudo bem? Isto também quem te explica é seu professor lá da área de física da parte de termologia. Tudo bem? Então, calor é energia em trânsito, enquanto temperatura nada mais é do que o grau de agitação molecular. Quanto mais agitado, mais quente aquela molécula está. Tudo bem? E o calor difuso, como é que funciona então esse calor, Pedro? Doutor, o calor, como eu havia dito, pode ser um calor difuso ou pode ser também um calor localizado. O calor difuso, na verdade, as doutrinas de medicina legal, em especial a do Higino Hércules, ele trabalha com um termo chamado termonose. Pode aparecer na sua prova também. As chamadas termonoses são lesões provocadas por ação térmica em sentido amplo, tudo bem? Só que existe também uma doutrina utilizando mais o termo para calor difuso, que é o que a gente vai utilizar aqui, ok? Você vai entender pela questão, o contexto, como é que isso deve ser aplicado. Ok? Então, o calor difuso, eu falei que o frio difuso é chamado de hipotermia. Pedro, e o calor difuso? Doutor, o calor difuso é aquele calor que abarca toda a superfície do corpo humano por meio de insolação ou intermação. Olha só, agora é importante a gente prestar muita atenção. Qual é a diferença da insolação para intermação? Doutor, insolação lembra de sol. E se você lembra de sol, você lembra de um ambiente aberto. Então, insolação nada mais é do que uma exposição direta a raios solares com consequente produção de uma termonose. Tudo bem? Então, tranquilo. Isto vem a ser a insolação. Isto você certamente já deve ter passado, por exemplo, na praia. Você sofreu uma insolação. Bem tranquilo esse ponto aqui. E a intermação, doutor? Intermação é um calor difuso, é o calor difuso em ambiente confinado, em confinamento. Deu para entender? Enquanto a insolação, se você vai lembrar de sol de ambiente aberto, lá na intermação você vai lembrar de ambiente confinado, como se fosse um forno mesmo. Tudo bem? Vamos tentar entender isso, como é que funciona. Olha só, o mecanismo, Pedro, por exemplo, de morte, nas duas situações, é o mesmo? Não. Aí nós citamos a doutrina do Higino Hércules, que é o que cai bastante. Para Higino Hércules, o que diferencia a insolação da intermação é o mecanismo de morte mais atingindo o sistema nervoso central na insolação. Doutor, na insolação há muito mais envolvimento, que eu inclusive detalhei aí para você no seu material, de lesões a nível de sistema nervoso central do que na intermação. Na intermação nós temos alteração fisiológica com suador e aumento de temperatura do corpo, enquanto na insolação nós temos dano direto a nível de sistema nervoso central. Tudo bem? Então é isto basicamente o que diferencia a insolação da intermação em se tratando de mecanismo de morte. Agora vem comigo para a gente falar agora sim do calor localizado. Como é que funciona isso? Doutor, falou de calor localizado para você, eu estou falando de queimadura. Tudo bem? Então, frio localizado, geladura, calor localizado, queimadura. Neste caso, atinge a pele, que você tem que entender comigo que a pele é dividida em dois tecidos, a epiderme e a derme. Aí você vai dizer, Pedro, mas e a hipoderme ou tecido subcutâneo? Não, a hipoderme, tecido subcutâneo ou tecido adiposo não faz parte da pele. A pele é um conjunto de dois tecidos, epiderme e aderme. Tudo bem? Tranquilo? Para você entender isso um pouco melhor, nós vamos ver uma figurinha agora aqui na tela. Por quê? Porque você tem que entender qual é o nível de atingimento do grau de queimadura. Então vem aqui comigo para a tela, que eu joguei para você um esquemazinho para você entender o que vem a ser quais vêm a ser as camadas da nossa pele. Olha só, no desenho é possível de você encontrar o seguinte, ó, tem um esquema de várias camadas, ó, você tem um tecido mais superficial aqui, não é verdade?
Em seguida, você já tem um tecido mais abaixo, mais vascularizado, não é verdade? Inclusive com uma glândula sebácea ligado a um pelo, tudo bem? Aqui que você consegue encontrar, tá vendo essas regiões aqui? O nome destas estruturas são papilas dérmicas, tá? Bastante interessante, papilas dérmicas, gerando essas ondulações que a gente encontra a nível de derme. Tudo bem? Então, daqui para cima, doutor, tudo isso é epiderme. Aqui nós temos de 8 a 10 camadas de células queratinizadas, certo? Que é parte da epiderme, um tecido avascularizado. Estamos diante, portanto, de lesões de primeiro grau. Nós vamos ver que as queimaduras de primeiro grau, elas atingem prioritariamente a epiderme, enquanto as queimaduras de segundo grau, elas atingem já a derme, que já é uma região que apresenta vasos, perceba a quantidade de vasos, em vermelho as arteríolas e em azul as veias, não é? E aqui nós temos, por exemplo, mais uma glândula, nesse caso sudorípara. Tudo bem? E aí também mais a presença de alguns nervos, alguns corpúsculos de tato aqui, de contato, de tato mesmo, né? Que a gente consegue pegar. Então aqui na derme estamos diante da questão da queimadura de segundo grau. Então a pele, perceba, ela é constituída pela epiderme e pela derme. O tecido abaixo, perceba que é o tecido adiposo. Olha só, esse tecido adiposo, ele também é chamado de tecido de hipoderme ou tecido subcutâneo. É o tecido adiposo. É onde atinge as lesões, as queimaduras de terceiro e de quarto grau. Na verdade, de quarto grau já chega inclusive até na carbonização, até a nível esquelético, até a nível ósseo. Tudo bem? A hipoderme ou tecido subcutâneo não faz parte da pele. Muito cuidado com esse esqueminha. Tudo bem? Volta aqui comigo para o quadro para a gente continuar falando a respeito agora sim da classificação e da regra dos 9. Aqui, doutor, então eu acabei de ver com você que a pele ela é constituída pela epiderme e pela derme. Só que existe uma classificação mais doutrinária de taxa de sobrevida de acordo com a queimadura. E essa regra que a gente obedece dentro da sobrevida, qual é a chance de sobrevivência de acordo com a queimadura? Ela é chamada de regra dos 9, que vai ser plotado em um gráfico de sobrevida. Vem aqui comigo de novo para a tela. Aqui a gente tem que falar a respeito disso. Olha só, eu trouxe para você o que é essa regra dos 9. Dá uma olhadinha. Quando nós trabalhamos com a regra dos 9, nós temos que a cabeça e o pescoço correspondem. Por que 9, Pedro? Aqui nós vamos ver, nós vamos dividir em percentual, não é verdade? Aqui nós temos 18% na frente, 18% atrás, os braços 9% cada braço, perna 18% cada perna, área de genital 1% e cabeça e pescoço também 9%, totalizando obviamente 100% aí. A depender das regiões em que foram queimadas, você vai plotar isso nesse gráfico de sobrevivência. Tá vendo? Ó, superfície corporal queimada. Se você for verificar que 50% do corpo está queimado, perceba que a chance de sobrevivência é quanto maior for a idade, menor é a chance de sobrevivência. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, eu coloquei para você aqui as idades, ó, 1 corresponde a 0 a 2 anos, 2 corresponde de 3 a 20 anos, 3 corresponde a 21 e 40 anos. Vamos dar um exemplo, o indivíduo de 25 anos. O indivíduo de 25 anos, ele deve ser plotado sobre a curva 3, concorda comigo? Sobre essa curva. Se ele tiver, olha só, aproximadamente 50% da sua superfície corporal queimada, vamos plotar lá na região 3, né? Olha só, a chance de sobrevivência dele é de 90%. Percebeu? Então é assim que você vai plotando. Agora, pega o indivíduo de 70 anos, curva 6. O indivíduo de 50 anos que tem 50%, olha só, da sua área corporal queimada, olha a chance dele sobreviver. Menos de 10%. Menos de 10%. Percebeu? Então é assim que você deve levar. Quanto maior for a idade da pessoa, isso é bastante óbvio, menor é a taxa de sobrevivência. Pedro, por quê? Justamente porque existe menos água no corpo. Tudo bem? E aí você consegue plotar nessa curvinha que eu coloquei aqui para você. Show de bola? Utiliza a regra dos 9 junto com a taxa de sobrevivência, que daí você consegue entender mais ou menos como é que isso daí deve ser utilizado aí na prática. Show de bola? Belezinha? Tranquilo? Com isso,
A gente fechou justamente essa questão da regra dos 9. Eu vou voltar com você para o quadro para a gente ver a classificação das queimaduras. Vamos lá? Existe, portanto, a chamada queimadura de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e de quarto grau. Lembrando que eu estou utilizando a doutrina mais usada em concursos públicos, que é do Genival associado ao Lucena Hoffmann. Tudo bem? Então, aqui, por que eu digo isso? Porque o Higino traz outra classificação. Tem até queimadura, tem livros que trazem só 3 graus, tem livros que trazem 5 graus. Aqui é o que efetivamente vem caindo em provas. Tudo bem? Então, vamos lá, classificação. As queimaduras de primeiro grau, elas são muito parecidas com as geladuras de primeiro grau. Gera eritema, que é a vermelhidão, que é causada pelo inchaço e pela presença de uma pele mais quente, que depois de 2 ou 3 dias descasca, que é o que acontece com você lá na praia, não é verdade? Existe uma queimadura de primeiro grau em que sua pele muitas vezes se destaca por gerar essa questão de lesão. A de segundo grau, a queimadura de segundo grau, ela já forma bolhas. Então, se você queimou o seu dedo, queimou uma parte do seu corpo em que gerou bolha, esta bolha, ela geralmente é uma bolha com líquido esbranquiçado, na verdade incolor, não é? Este líquido incolor, ele é rico em proteína. Tudo bem? Ai, Pedro, mas por que forma bolha quando existe muito calor? Doutor, quando o calor localizado ele é muito intenso, ele promove, ao mesmo tempo de uma dilatação capilar, juntamente com os vasos que estão por ali, também formação de gases. E daí passa a parte líquida do sangue para um local específico, que é esse líquido seroso rico em proteínas. Este líquido seroso presente em bolhas, ele é chamado de sinal de Chambert, ok? O sinal de Chambert, ou líquido seroso, líquido rico em proteínas, é típico de queimadura de segundo grau, ok? Terceiro grau, estamos diante da escarificação. Doutor, a escarificação já é uma lesão muito mais grave, é uma ferida, na verdade, muito mais grave. Queimadura de terceiro grau, ela já atinge o plano muscular. Portanto, ela ultrapassa a epiderme e a derme, atingindo de fato já a camada muscular. Forma-se uma placa dura, rígida e também preta, petrificada também, muitas vezes, durona. Esta é a chamada queimadura de terceiro grau. E em quarto grau, estamos diante da chamada carbonização. Vamos lá. A carbonização, ela tem importância para nós no seguinte aspecto, doutor. Um corpo carbonizado é um corpo que sofreu queimadura até o plano ósseo. Tudo bem? Essa carbonização muitas vezes gera aquilo que a gente chama de posição de Boxer. Pedro, por que posição de Boxer? A pessoa, quando ela está sendo queimada, obviamente a pessoa já está morta, a tendência dos músculos é se contrair. E quando os músculos se contraem, as mãos se fecham e os braços também. E aí ele fica em um tamanho muito menor do que é de fato a estatura da pessoa, ok? E essa pessoa, ela encolhe literalmente e fica naquela posição de Boxer, portanto, marcando uma queimadura de quarto grau, chamada de carbonização. Ok? Tranquilão? Falamos então da classificação trazida hoje pelas bancas a respeito das queimaduras. E para a gente fechar o tema, eu tenho que falar da importância médico-legal a respeito das queimaduras. Primeiramente, o que você tem que lembrar da importância? Ó, monóxido de carbono, isso aqui não é CO, não, tá? Isso aqui é monóxido de carbono, é CO. O monóxido de carbono é uma das dosagens a serem feitas, doutor, por exemplo, em câmara cardíaca, para constatar se a pessoa estava viva ou se ela estava morta no momento em que ela foi queimada, para ver se enquadra ou não a questão de ocultação de cadáver. Deu para entender? Então, você detecta, coleta-se da câmara cardíaca um líquido, que é o sangue, obviamente, e esse sangue você vai fazer dosagem de monóxido de carbono. Se tiver elevado, é porque a pessoa aspirou monóxido de carbono, aspirou fumaça, que é rica em monóxido de carbono, e estava viva no momento do óbito, ok? É possível também se verificar o sinal de Montaut. Como é que funciona o sinal de Montaut, doutor? Presença de fuligem nas vias respiratórias. O sinal de Montaut, ele vai indicar que a pessoa estava respirando quando morreu, logo ela estava viva no momento da morte. Outro sinalzinho a ser detectado. E por fim, o sinal de Janezy-Geliac. Outro sinalzinho em forma de bolha. Doutor, não tem nada a ver com o sinal de Chambert. O sinal de Chambert é um sinal, é uma bolha que apresenta líquido seroso rico em proteínas. Aqui se faz microscopia do líquido da bolha.
Pedro, por que se faz microscopia do líquido da bolha? Para se detectar leucócitos. Sabe por quê? Se houver leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa, lá dentro das bolhas, é porque a pessoa estava viva no momento em que ela foi queimada. Ok? E isso também é importante que você saiba a respeito para diferenciar, inclusive, bolhas da putrefação, bolhas provenientes da fase gasosa que nós veremos lá na parte de tanatologia. Ok? Isso mata, isso crava a importância médico-legal e vamos para os nossos exercícios acerca do tema. Olha só. A primeira questão, ela vai dizer o seguinte: a ação do frio difuso é chamada de... Nossa, Pedro, sério que caiu assim, simples dessa forma? Exatamente, doutor. Falou frio difuso, tem que lembrar de hipotermia. Simples assim. Doença das montanhas não, porque isso aqui a gente vai ver que é uma baropatia. Doença do monge também, que é a mesma coisa que doença das montanhas. Intermação não e geladura também não. Olha a próxima questão. Os tipos de queimadura incluem a queimadura de terceiro grau, caracterizada pela presença de bolha. Não, bolha é segundo grau e não terceiro grau. Letra B, primeiro grau, caracterizado por eritema, pele avermelhada. Perfeito, gabarito letra B. CESP cobrando aí em 2016. Olha C, quarto grau, caracterizado por necrose e de bolhas. Não, isso aqui é terceiro grau. Quinto grau, caracterizado pela carbonização. Não vai se utilizar mais essa classificação, tá? E segundo grau, caracterizado pela perda de tecido mole, pele e músculo. Não, isso daí é terceiro e quarto grau. Tudo bem? Então, nesse caso, letra B, gabarito da segunda questão. Vamos para a próxima. A temperatura, ela é classificada em traumatologia como uma energia de ordem física que merece destaque no estudo médico legal. Em relação a lesões produzidas por temperatura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, a ação localizada do frio é conhecida como geladura, tá certo? E produz lesões muito parecidas com as queimaduras pelo calor. Perfeito. Você percebeu que o nível de grau é exatamente igual. Olha o 2. O calor direto tem por consequência queimaduras advindas somente pela ação da chama. Doutor, errado. O calor direto não é somente pela chama, mas pode ser uma barra metálica esquentada, não pode? Portanto, a 2 está errado. Olha 3. Queimadura de segundo grau, de acordo com a classificação de Hoffman que eu falei para você, além de eritema, vesículas e flictenas, né, existindo em seu interior, apresenta, né, vesículas e flictenas, existindo em seu interior um líquido amarelo claro, que é o sinal de Chambert. Perfeito, certinho. E 4. A insolação é proveniente do calor ambiental em local fechado, olha só, ou ao ar livre, concorrendo para tanto além da temperatura, os raios solares, a ausência de renovação do ar, a fadiga e o excesso de vapor da água. Doutor, nós temos doutrina trazendo que a insolação é proveniente também de local fechado, desde que haja aeração e corrente de ar. Então, nesse caso, a quarta ela vai ser considerada correta também, ok? Belezinha? Toma bastante cuidado. Então, nesse caso, o nosso gabarito, questão 1, 3 e 4 apenas, né? Então, esse gabarito, letra B. Com isso, eu fecho com você essa parte de lesões provocadas por temperatura. Perceba que não é difícil. Aqui, o segredo é o seguinte: lembra dos epônimos e lembra de onde você deve enquadrar dentro das respectivas classificações das temperaturas.